Salve, salve galerinha, como é que vocês estão? Vamos para mais uma aulinha de matemática aqui, eu sou o professor Guilherme, o Guiza, e essa aulinha aqui vai ser sobre matrizes. Olha lá, a primeira semaninha de matrizes, nós teremos algumas semanas aí para estudar esse conteúdo. É um conteúdo bem tranquilo, um conteúdo bem facinho, tá bom? Nessa aula de hoje, a gente vai estudar definição, vamos estudar aí alguns tipos de matrizes e finalmente vamos trabalhar com matriz genérica aí, fundamental para essa parte aí, tá legal? Bom, então organize seus estudos aí e bora começar. Bom, matriz, o que é a ideia de matriz, gente? Matriz, ela é uma tabela. Não tem uma tabela que você vai organizar números em linhas e colunas, olha lá, tá bom? Então, quando você estiver falando assim de matriz, onde que você usa muito matriz? Assim, a matriz ela é bastante comum, né? O local mais comum de uso de matriz é a informática, né? Boa parte da programação, quando você insere valores e dados para a memória, elas são armazenadas em forma de matriz, em forma de tabelas, tá? Então, para quem está acostumado aí com o trabalho de informática, já teve contato com programação, vai trabalhar bastante com matriz, tá legal? Mas ela aparece em vários outros ramos da ciência, da engenharia, né? E muitas outras operações são feitas com matriz, tá bom? Então vamos pegar um exemplo aí para a gente começar a entender como é que funciona a matriz. Então, a tabela a seguir indica as notas de 5 estudantes nas áreas de um simulado do Enem. Então vamos organizá-las na forma de uma matriz, ó, tá vendo? Essas são as notas, aí então temos os 5 estudantes aí, André, Maria, Lívia, Vitória e Beatriz, e a nota que cada um teve na área de linguagem, ciências humanas, ciências da natureza e matemática, tá legal? E aí, ó, nesse exemplo, só para a gente já definir algumas informações, ela é uma matriz que tem ordem 5 por 4, lê 5 por 4 mesmo, como ordem da matriz. Isto é, ela é uma matriz que tem 5 linhas e 4 colunas, tá? Então, linha sempre na horizontal, coluna sempre na vertical, bem facinho, tudo bem? E aí a gente representa essa matriz ou usando parênteses ou usando colchetes, né? Então eu coloquei aí, utilizando colchete, então indicando aí cada uma das linhas e cada uma das colunas, olha lá que legal. Então, 5 linhas, 4 colunas. Então a ordem dessa matriz sempre vai ser um valor MN. Então M representando a quantidade de linhas e N representando a quantidade de colunas da nossa matrizinha aí. Tudo bem? Bem facinho, bem tranquilo, né? Bom, o que a gente vai fazer com essas matrizes aí? Então, primeiro a gente vai classificar alguns tipos dela. Tudo bem que tem uma característica específica, ou representando a linha, ou representando a coluna, ou alguns dos elementos, né? Então, por exemplo, ó, o que é uma matriz linha? Matriz linha ela que é formada por uma única linha, né? Por exemplo, essa matriz aí, ó, ela tem ordem 1 por 3, tá vendo? Tem uma linha, 3 colunas, tudo bem? Então, toda matriz linha tem a ordem 1 por n, né? E n aí é a quantidade de colunas. Pode ser 1, pode ser 2, 3, 4, 5, qualquer valor. Uma segunda matriz, pela mesma ideia, é a matriz coluna. Qual que é a jogadinha da matriz coluna? Ela só tem uma coluna, tá? Então, por exemplo, essa daí. Ah, Guiza, pode colocar número fracionário? Pode ser defracionário, pode ser decimal, pode ser raiz, pode ser log, pode ser seno e cosseno, pode ser qualquer valor dentro da matriz. A entrada do número da matriz, ela é qualquer número real, ou qualquer resultado que dê um número real. Então, não surpreenderia você ver uma matriz, por exemplo, que tenha log de 10 na base 100, por exemplo, como um dos valores, tá legal? Então, essa matriz coluna, ela tem ordem aí 4 por 1, né? São 4 linhas e uma coluna. Então, toda matriz coluna tem a ordem M por 1, ou seja, uma quantidade de linhas, mas apenas uma coluna, tá bom? E aí, ó, por exemplo, essa matriz M, ela é tanto matriz linha quanto matriz coluna, porque ela é ordem 1 por 1, então ela se encaixa nas duas. Como eu tinha falado lá da parte da informática, geralmente essas matrizes que só tem ou uma linha ou uma coluna, elas são chamadas de vetores lá na informática. Também é uma forma de você inserir valores, né? Então você fala, vou inserir um vetor e nesse vetor eu vou colocar os valores que vão ser alimentados lá no meu programa, etc e tal.
tá bom? Mais um tipo de matriz aí é a matriz nula, né? Qual que é a ideia da matriz nula? Todos os elementos dela são iguais a zero, então a característica dos elementos, tá? Então a ordem não importa, então pode ser uma 2 por 2, pode ser uma 3 por 2, por exemplo, desde que todos os elementos dela sejam iguais a zero. Tudo bem? Facinho, bem tranquilo, né? Continuando o tipo de matrizes, essa já é bem mais importante, bem mais interessante aí, porque a gente vai usar ela muitas vezes. Matriz quadrada, ela tem a mesma quantidade de linhas e colunas. Então ela tem que ser 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3. Então, ó, por exemplo, essa matriz aí, ó, 1 por 1, ou essa daí que é 2 por 2, ou esta outra 3 por 3, são tipos de matrizes quadradas aí, tá? E uma outra informação importantíssima da matriz quadrada é que eu consigo identificar duas diagonais, porque eu estou falando de diagonal exatamente como diagonal de quadrado, tá legal? Então, ó, eu tenho essa primeira diagonal aí, começando lá no primeiro elemento, 1, 1, 3, tá vendo? A gente vai chamar ela de diagonal principal. E eu tenho essa segunda diagonal aí, que eu comecei lá no outro canto, tudo bem? Essa é a diagonal secundária, que são os elementos 2, 1 e 2, tá vendo? Então essas são as diagonais de uma matriz. São muito importantes também. Tá legal? Aí, já vou falar do 5, que é uma matriz específica da matriz quadrada. Então é uma matriz que tem que ser quadrada, só que ela possui essa diagonal principal, só a diagonal principal, os elementos iguais a 1. E o resto dos elementos todos nulos, todos zero, certo? Essa matriz de identidade, depois a gente vai usar ela nas operações, ela é muito importante também. Então, olha lá, ó, essa daí, ó, I1 é a identidade de ordem 1, ou seja, ela é 1 por 1, só tem o elemento 1. Aí 2, olha lá, a diagonal principal igual a 1, e aí no caso a diagonal secundária igual a 0, é a identidade de ordem 2. E aí 3, identidade de ordem 3. Pode ter I4, I5, I100, tudo bem? Não importa a quantidade da ordem dela, tudo bem? Mas desde que ela tenha a mesma quantidade de linhas e colunas, porque ela é quadrada. Tá vendo? Então, aí 3, ela tem diagonal principal igual a 1, todos os outros elementos iguais a 0. Tá bom? Continuando o tipo de matrizes aí, ó, tem a matriz transposta. O que é a matriz transposta? É uma operação, na verdade, que você faz com matriz, trocando-se ordenadamente, anota aí que é ordenadamente, suas linhas pelas colunas. Então, toda linha da minha matriz transposta, da minha matriz, vira uma coluna na matriz transposta. Então, é uma operação. Então, observe essa matriz aí, ó. 3, 2 e 1 é a primeira linha. 4, 3 e 6 é a segunda. 2, menos 1 e 3 é a terceira linha. Então, eu vou pegar a primeira linha, 3, 2 e 1, e vou fazer ela virar uma coluna. Então, ela virou a coluna 3, 2 e 1. Tá vendo? Ó, inverti, linha virou coluna. Vou fazer a mesma coisa com a segunda linha, 4, 3 e 6, se transformando na segunda coluna, 4, 3 e 6. E a terceira linha, 2, menos 1 e 3, se transformando na terceira coluna, 2, menos 1 e 3. Tá vendo? Esse processo chama transposição aí da matriz. Então, eu fiz a transposta da matriz. Eu indico esse Tzinho aí como se fosse um expoente, só que é um Tzinho da matriz, tá legal? Então, qual que é a grande jogadinha da matriz transposta aí, né? A grande jogada é que ela muda a ordem. Então, observem que a primeira matriz aqui, ó, a matriz A, ela é 2 por 3, ela tem 2 linhas por 3 colunas. Já a matriz transposta, ela passa a ter 3 linhas e 2 colunas, então ela é 3 por 2. Tá vendo? Olha que diferença fundamental aí que ela está fazendo na matriz transposta. Se ela for quadrada, não vai mudar nada, mas se ela não for quadrada, a quantidade de linhas e colunas vai mudar. Também vai ser importante depois, tá bom? E agora a matriz genérica, grande jogadinha aí da nossa aula de hoje. A matriz genérica, ela é uma matriz que é o seguinte: eu vou identificar cada elemento da minha matriz, deixa eu colocar ela aí, tá vendo? Pela posição que o elemento ocupa na matriz. Então, por exemplo, ó, o A11, ele é um elemento que está na primeira linha e primeira coluna. Sempre linha e coluna nessa ordem, tá bom? Então, linha é sempre dominante na matriz. Então, ela tem 1, que é a primeira linha e a primeira coluna. Agora, o 2,1, o A21, ele é o elemento que está na segunda linha, primeira coluna, tá? Gente,
uma dica para vocês aí, quem já estudou isso alguma vez na vida, ou quem já viu isso daqui alguma vez, já viu esses elementos, não considera o índice 2, 1 como 21. Porque é importante que você entenda que é 2 e 1, para que você entenda que o 2 representa a linha e 1 representa a coluna. E se você falar 21, fica no espaço, né? O que é o 21? Não tem sentido. Tá? Então guarda que você está falando A21, A11, e não A11, A21, tá bom? Então guarda, que é mais fácil guardar assim, porque você identifica o que é a linha e o que é a coluna. Que nem esse, que é o A12, então é o elemento que está na primeira linha, segunda coluna. Então se você olhar na sua matriz lá, olha lá, ó, primeira linha, primeira coluna, eu estou falando deste elemento aqui, ó, A11. Agora se eu estivesse falando, por exemplo, do A22, ele está na segunda linha, segunda coluna. E assim por diante, para você identificar qual é a posição que eles ocupam, tá bom? Então, agora você pode pegar uma matriz que já está montada e você identificar qual é a posição desse elemento. Então, sucessivamente, você vai fazer isso com todos os elementos da matriz. Então, ó, por exemplo, essa matriz aí, matriz A, tá? Ela é uma matriz que tem 3 linhas e 2 colunas, ela é uma 3 por 2, certo? E aí eu vou identificar, ó, o A11 é o elemento 1, é o valor 1. O A12 é o 0. O A21 é o 2. O A22 é o 3. O A31 é o 0. O A32 é o 4. Então, se você pegar o 4, por exemplo, ele está na terceira linha, segunda coluna, então ele é o elemento 3, 2. Bem tranquilo, bem facinho, é mais para organização de tabelas. Porque agora, o que eu vou fazer? Eu vou montar a matriz genérica. Então, olha lá, ó, escreva a matriz, sendo que essa matriz ela tem 2 linhas e 3 colunas. Então, a primeira observação aqui, ó, eu já vou montar a matriz com 2 linhas e 3 colunas. Então, observem lá, ó, ela tem 2 linhas e 3 colunas. Então, 2 linhas e 3 colunas. Por isso que ela é 2 por 3. E ela tem uma regra aqui, ó. Ela fala que o A e J é I menos J. Ah, professor, o que você está falando aí? Vou explicar. Ó, olha o primeiro elemento da matriz aí, o A11. Observem que o I é o primeiro valor, ó. Tá vendo aqui? O I é o primeiro valor. Então, o I vale 1. E o J também vale 1, que é o segundo valor. E ele está falando para você pegar o I menos o J. Ou seja, ele está falando para você fazer 1 menos 1, que dá 0. Agora eu vou fazer o A12. Então, A12, o I é o primeiro valor, vale 1. O J é o segundo valor, vale 2. Ela dá menos 1. E o A13, o I vale 1, o J vale 3. Então, dá menos 2. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a segunda linha. Então, o A21. Agora o I vale 2, ó, tá vendo? Então, o I aqui, ó, ele vale 2. O J, ele está valendo 1 nesse primeiro. Então, vai ficar 2 menos 1. O A22, ele vai fazer como? Olha lá, o I vale 2 e o J vale 2. Então, deu 0. E o A23, o I vale 2 e o J vale 3, vai dar menos 1. Tá vendo? Então, fiz todos os elementos dessa minha matriz, e aí esse é o resultado dela lá, ó. 0 menos 1 menos 2, 1, não coloquei aqui, 1, 0 e menos 1. Tá legal? Então a minha matriz A, ela foi montada a partir dessa lei de formação. Ah, mas aí qualquer matriz sempre vai ser desse jeito? Conforme você muda essa lei de formação da matriz genérica, você muda a sua matriz. Então você monta a matriz a partir de uma expressão, a partir de uma lei de formação. Então, vamos fazer mais um exemplo. Ó. Agora eu quero montar a matriz B e J, 1 por 2. Então, já vou montar ela lá. Tem uma linha, 2 colunas. Em que B e J é I ao quadrado, J ao cubo. Beleza. Então, eu tenho 2 elementos para resolver aí. O B, 1. Olha lá, o I vale 1, o J vale 1. Então, vai ficar 1 elevado a 2... mais 1 elevado a 3. 1 elevado a 2 é 1, 1 elevado a 3 é 1, isso daqui deu 2. E o B, 1, 2, o I vale 1, o J vale 2, então
1 elevado a 2 mais 2 elevado a 3. Isso vai ficar 1 mais 8, que é 9. Tudo bem? Então, essa é a minha matriz B, vale os elementos 2 e 9. Olha lá. Facinho, né? Continua sendo aqui uma linha por duas colunas. Montei a minha matrizinha B. Vendo? Bem facinho, bem tranquilo. É só você seguir a lei de formação da sua matriz, tá bom? Então, agora eu vou fazer... Deixa eu colocar essa resposta aqui. Agora eu vou fazer uma que ela é sensacional quando você está falando de montagem de matriz. 1 e 2. Beleza, deixa eu apagar aqui. Agora eu vou fazer uma sensacional quando você está fazendo montagem de matriz, que é assim, ó. Dá uma olhada. Eu estou falando de uma matriz M 3 por 3, beleza. Então marquei a matriz M lá 3 por 3, lá M1, M12, M13, 21, 22, 23, 31, 32, 33. Que ele fala o seguinte: quando o I for igual ao J, ou seja, os elementos dessa diagonal aqui, ó, ele vale 1. Então o M e J vale 1 se o I for igual ao J. Então nesses três é diagonal. Agora, se o I for diferente do J, que são todos os outros, ele vale 0. Ah, aqui, só parece que eu já vi isso em algum lugar e viu mesmo. Essa é a identidade de ordem 3, tá vendo? Então, a definição da matriz identidade de ordem 3, ela segue esse padrão. MIJ igual a 1, se o I for igual ao J, e o MIJ igual a 0, se o I for diferente de J. Tá legal? Bem facinho, bem tranquilo, ok? Então, gente, é isso daí. Espero que vocês tenham gostado e valeu!